Olá, salve! O Vasco faz um fiasco em São Paulo, joga muito mal a partir de uma escalação absolutamente ininteligível do técnico do Vasco, Fábio Carille, perde de 3-0 e fica em situação absolutamente desconfortável no campeonato. Vamos contar como foi, mas antes aquele recado, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho das notificações e você vai ficar na cara do gol. O Vasco fez talvez sua pior atuação do ano, atuação muito ruim, mas provocada pela decisão estapafúrdia, idiota do técnico do Vasco, sem menor sentido, de colocar 8 jogadores reservas em campo. O Vasco entrou em campo com apenas 3 titulares, o goleiro Léo Jardim, o zagueiro de área João Vitor, que não é lá essas coisas todas, né? Não é nenhum fenômeno, e o lateral esquerdo, Lucas Piton. Todos os outros reservas, ataque reserva, meio de campo inteiro reserva. Que time pode jogar bem assim contra um adversário que joga em casa? Sabidamente é um time que joga bem em casa, que é o caso do Corinthians, que vinha de uma derrota e precisava de uma recuperação diante da sua torcida. Que técnico em sã consciência faz uma coisa dessas? É uma atrocidade até com o torcedor do Vasco já tão sofrido. Colocar 8 reservas, não é possível que 8 titulares voltaram do jogo lá na altitude mais baixitude, né? Não foi 4.000 metros, não, 2.300 metros de altitude, no jogo lá contra o Melgar, voltaram tão desgastados assim. Mas o futebol é para isso, é para o jogador jogar a cada 3, 4 dias, enfrentando viagem, enfrentando até o caso aí da altitude. O jogador é bem preparado para isso. Uns são melhor preparados, outros um pouco menos preparados, mas não é para você tirar 8 jogadores. Você desmonta completamente a estrutura da sua equipe. A defesa do Vasco foi um assombro hoje. Os 2 zagueiros, além de pouco entrosamento, porque o João Vitor não vinha jogando com o Maurício Lemos. Aí ele hoje joga com o Lucas Freitas. Lucas Freitas perdido. Os 2 zagueiros no mano a mano contra os 2 atacantes do Corinthians o tempo inteiro. Yuri Alberto, que é goleador, tem velocidade, e o Memphis, que é um craque. No mano a mano, na dividida, no 1 contra 1, como se diz popularmente hoje em dia, né? A nomenclatura de hoje, eles levavam todas de vantagem. Os zagueiros do Vasco não ganhavam nenhuma. O Puma fazendo mal a cobertura do lado direito, o Piton arrancando pelo lado esquerdo, e os 2 volantes do Vasco não eram volantes, eram jogadores de meio, o Jair e o Matheus Cocão, o Matheus Carvalho. Tietê já era o homem para ficar mesmo um pouco mais adiantado, de saída, não jogava, não conseguia fazer, não tinha com quem fazer. Ele recebia uma bola e procurava alguém para jogar com ele. Cadê o Piton? O Piton não, o Payet. O Payet parado ali, buscando um cantinho do campo para jogar, sem que a bola conseguisse chegar nele. E quando chegava, tinha sempre um dos volantes. O Corinthians tinha 2 volantes muito lutadores, o Bidon e o Ranieri, que não deixavam respirar o Payet nem o Tietê nas tentativas de jogada. Além disso, sem o Verratti, perdeu a referência. Mas o Ryan é centroavante, foi criado na base assim. Ele pode até ter sido criado na base assim. No time de cima, ele nunca jogou, pelo menos nunca jogou bem de centroavante. Até porque o Verratti joga todas. Ele, no máximo, faz um assistente de atacante pelo lado do campo, ou como segundo centroavante, no máximo. Mas ele não viu a cor da bola. O Vasco jogou sem meio campo, sem ataque, com a defesa desprotegida. O que podia dar? Podia dar em goleada. E deu, porque o Vasco levou 5 gols do Corinthians. 2 foram anulados. Um acho até que foi... E tudo, olha, por revisão do VAR na câmera lenta. O lance que anulou o primeiro que seria o terceiro gol do Corinthians, o Puma Rodrigues tem um pequeno choque, tem um toque no pé na passada dele do lateral esquerdo Bidu, lateral esquerdo Bidu. Toca nele. Só vê na câmera lenta. No lance normal do jogo você não consegue ver. E aí foi anulado. Depois tem um outro gol acontecido aos 33. Esse aí do Bidu foi aos 12 minutos. E aos 33 é um outro lance anulado, que esse, para mim, nem com revisão do VAR, deu para ver razão para anulação.
um chutão do goleiro, Yuri Alberto estava impedido, mas ele não participou. O Memphis domina a bola, divide contra o Piton e tal, a jogada segue, vai na ponta, volta no meio, chega na ponta esquerda e sai o gol. E aí o VAR chama para revisar e anula o gol. Eu não achei nenhuma razão para anulação. Mas o terceiro gol sai assim mesmo, e aí da maneira mais bizarra, né? Uma bola lançada para o Memphis, ele entra na área entre os dois zagueiros, mais uma vez, entre João Vitor e o Lucas Freitas, que pareciam os dois trapalhões. O que eles erraram no jogo foi uma festa. E aí o Memphis vai tentar tocar na bola, ela se adianta, o goleiro do Vasco, Léo Jardim, sai e empurra a bola para frente para tirar dele. Bate no João Vitor e entra, gol contra. Quer dizer, foi para fechar com uma atrapalhada a noite trágica que o Vasco protagonizou na Neoquímica Arena. 3-0, e eu, sinceramente, queria muito ouvir as explicações do treinador. De quem foi essa ideia de tirar 8 titulares do time depois de o Vasco jogar bem pelo menos uma partida e meia? A partida contra o Santos e a partida contra o Melgar, que ele jogou 3/4 da partida com vantagem de 3-1. Depois levou um empate, que não foi mau resultado por ser fora de casa. Mas quem foi que teve a ideia de tirar 8 jogadores do time para enfrentar o Corinthians dentro da Neoquímica Arena? Foi este o meu comentário pela Super Rádio Tupi, depois de Corinthians 3, Vasco da Gama 0. Precisa muito melhorar o Vasco. Aquele recado, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho das notificações e você vai ficar na cara do gol. Até a próxima!